Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui, dia 22. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Contexto e movimentação do preço, mini índice. E hoje, né, pessoal, eu queria conversar um pouco com vocês sobre gerenciamento de risco. Até comecei o vídeo um pouco mais cedo, porque algumas pessoas chegaram ali, até mim ali no Instagram, né? Algumas pessoas seguem só o canal e outras pessoas, né, que vieram conversar comigo no decorrer dessas outras 2 semanas para às vezes falar que teve uma perda, né, maior do que aquilo que deveria, né, ou maior do que aquilo que gostaria, ou maior do que aquilo que poderia, né. Dentro dos vídeos, né, pessoal, e principalmente para a galera que recebe, né, que assina o Trade System, vocês recebem um plano de trade em PDF. Aquele plano de trade, pessoal, ele não é um mero, ele não é um mero papel para você deixar guardado, tá? Ele é um papel para que você leia diariamente aquilo como um mantra e que você exercite, né, as ferramentas da disciplina, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu sei que no começo, né, às vezes a gente tem aquela crença de que se a gente fizer mais trades, a gente vai acertar mais. Só que isso é uma crença falsa, tá? Por exemplo, se eu, né, Luciano, tentar realizar todos os dias 10 trades, a chance, né, que eu tenha mais trades perdedor, ela fica mais alta do que se eu fizer apenas 3 trades por dia. Por quê? Porque com 3 trades por dia eu vou ter que ser muito mais seletivo. Se eu tiver que forçar trades, eu vou ser menos seletivo. Então eu vou me expor a um risco onde às vezes eu não tenho uma probabilidade tão alta, ou eu não tenho uma confluência tão boa, ou às vezes eu estou deixando, né, a desejar porque às vezes eu já estou na frente da tela há muito tempo e aí eu já estou um pouco mais cansado e aí às vezes a minha atenção não é tão boa quanto ela estava às vezes no começo do dia ou até mesmo numa movimentação mais rápida, numa movimentação um pouco mais direcional. Hoje, né, um dos amigos falou que chegou depois do rompimento da lateralidade, né, na parte da manhã a gente teve um rompimento, né, daquela pequena lateralidade, o rompimento foi para cima, né, acionou meu stop, né, eu já tinha feito duas parciais, estava com a expectativa que o mercado pudesse vir fazer uma terceira perna de baixa, ele não veio, então foi acionado, né, o meu stop ali. E aí ele falou que ele não conseguiu, ele não estava próximo da tela naquele momento. E aí depois ele acabou comprando a primeira correção, né? Ele comprou a H1, né? Ou seja, ele comprou depois que o mercado já tinha dado todos os alvos, depois que o mercado já tinha chegado até o edge, né? Ele acabou comprando bem depois da movimentação. E quando você pode comprar, né? A gente estudou as características de rompimento nesse final de semana. Então, dentro daquelas características, né, a entrada ideal seria quando o mercado está rompendo, porque ele tem alvos à vista, né? Ou seja, ele tem pontos para chegar. E aí, aquele era o melhor momento. Esse momento passou, você vai ter que aguardar de novo um novo contexto, tá? Por exemplo, o mercado chegou numa possibilidade de edge macro. Você sabe que quando o mercado faz uma movimentação de três puxadas, ele visualizou, só que ainda assim acabou entrando, né, para tentar, né, participar dessa movimentação de maneira mais tardia. E isso também é complicado, porque isso às vezes volta, né, para essa ideia de que ele vai acabar fazendo muitos trades. Aí o mercado fez H1, fez H2, fez H3, fez H4, fez H5. Passou de H4, né, pessoal? A gente chama de endless pullback. Não deu certo, o mercado acabou não retomando, sai com um pequeno lucro, ou sai no break-even, ou sai com pequena perda. Por quê? Porque se o mercado não está retomando, isso indica que essa tendência ela já não é mais tão forte. E ela já não é mais tão forte quanto você pensava que era, e às vezes você está numa lateralidade. É algo que o Brooks fala. Muitas vezes você tem que ter essa percepção e você tem que ter esse autocontrole para não ficar ali tentando se punir, né, dentro de um trade que às vezes não andou. E principalmente porque às vezes você perdeu um outro trade e você está fazendo esse trade para tentar compensar aquela perda. E isso não existe, né? Novo trade, nova probabilidade, novo estudo, né? Vai requerer tudo de novo. Então, quando a gente conversa sobre gerenciamento de risco, né, pessoal, é extremamente importante que durante o seu plano de trade ali, né, lá eu coloquei um exemplo para vocês, mas que você limite, né, a sua perda diária.
né, que você encontre, por exemplo, uma média. Para a galera que já consegue, já sabe tirar algum dinheiro do mercado, já consegue fazer algum valor. Ah, Luciano, eu faço R$ 50, R$ 70 mais ou menos por dia. Faça essa média durante a semana, veja o valor que dá, né? E use esse parâmetro, né, como a sua perda máxima. Ah, Luciano, minha perda máxima ficou em R$ 80. Perfeito, esse é o máximo que você vai perder num dia. Ah, mas às vezes eu tenho que usar isso como um stop. Às vezes vai fazer parte, né? Às vezes vai ser necessário. Porque às vezes, pessoal, se, né, quando a gente se expõe, às vezes, a uma perda, e a gente está começando, e você tenta fazer aquilo que a gente acabou de colocar, né? Às vezes você perdeu, fez aquela entrada, e aí muita gente acaba fazendo isso, né? Você tem uma perda inicial, e aí você entrava com um contrato. Para recuperar, você vai para dois. E aí você, se esse trade der errado, se você entrou rápido, né? Talvez, né, você triplique, né, essa perda inicial, tá? Então, não há o recuperar trade, não há o recuperar valor, há novo trade, nova probabilidade. Esse outro trade ele vai precisar de novas explicações, né, novas razões para que você possa fazê-lo, tá? Então é sempre da mesma maneira. E o ideal é, tomou um stop, você não vai entrar no minuto seguinte, você não vai entrar na barra seguinte. Você levanta, você vai alongar, você vai tomar um café. Por quê? Porque, cara, você acabou de estopar. Você acha que você está racionalmente preparado para já entrar numa nova operação 5 minutos depois? Né? Era algo tão evidente assim, a não ser que o mercado, por exemplo, tenha é, entrado num modo rompimento, né? E você, por exemplo, tinha feito uma venda e de repente o mercado entrou no modo rompimento, aí, né? Sim, dentro das características, se você está dentro da sua racionalidade, você observou as características, beleza, tudo bem, tá? Mas é algo que todo mundo precisa ter, pessoal, é isso daqui, ó, é um limite de perda diária. Ah, Luciano, mas eu estou começando, né? Como muita gente às vezes está começando a desempatar. E aí às vezes a pessoa fala para mim, fala, eu estou no perde-ganha. E não sabe por que ela está no perde-ganha. Porque ela ganha, né? É aquela velha fala, né? Que o ogro fala, né? Que você ganha de colherinha e perde de balde. Né? Então, para evitar a ideia do perde de balde, você tem que ter isso daqui, ó. Ah, Luciano, mas eu perdi nesse dia, eu não opero mais. Não, é o seu castigo. Que é para a próxima vez você filtrar um pouco mais, para você tentar ter uma percepção melhor, para que você não recaia, né, em falhas, às vezes, que você já cometeu. Tá? Ah, Luciano, mas e eu limito ao valor. Cara, o Profit tem ali na parte de boleta, você consegue colocar uma senha. Ele não vai deixar mais você abrir operação no dia. Se você é tão descontrolado para burlar isso, dê a senha para outra pessoa porque às vezes você vai precisar de um controle externo a você, tá? Então, para que você tenha, pessoal, ganhos assim, você vai precisar de disciplina, tá? Sem disciplina, né, não vai dar certo. Então, assim, limite de perda diária. Para quem está há menos tempo, está no perde-ganha, limite de ganho diário. Ah, Luciano, mas aí se eu ganhar R$ 100 eu vou ter que parar? Vai. Você vai estudar e você vai para o dia seguinte esperar uma outra boa oportunidade. Às vezes você vai fazer esses R$ 100 em um único trade, às vezes com um contrato. E aí vai ser o seu trade do dia. Porque você tem que entender que ó, o que o Brooks preza, pessoal, é assim. É que você não vai fazer 500 operações por dia, apesar de ele dar respaldo suficiente para que você faça umas 20 operações por dia, ele fala que você não deve entrar em todas elas. Primeiro porque nós somos pessoas, né? E nós estamos, né, tentando lidar com todas as variáveis possíveis. Às vezes, na parte da tarde, você está um pouco mais cansado, né? Às vezes é uma movimentação mais lenta, é mais cansativo, né? Às vezes você participar de um trade na parte da tarde. E se você não está, né, bem mentalmente ali, né? Se você já não está tão disposto, né? Às vezes você pode deixar passar um ou outro detalhe e isso prejudica, claro, né, o seu rendimento. Então, a ideia é que você faça, por exemplo, né, para a galera que está começando 1 a 3 trades por dia e, né, depois de 1, 2 meses, 3 meses, aumentar para 2 contratos. E depois aumentar para 3 contratos. E depois aumentar para 4 contratos. Porque se ele permanece fazendo um haul de pontos, por exemplo, 300 a 500 pontos por dia, isso resolve. E ele não se expõe a um risco demasiado. E aí ele não fica fazendo 500 trades por dia, tá? É lógico, tem dia que é super tendência e o mercado fica dando mais oportunidades. Tem, só que isso é 3 a 4 dias do mês.
Lembrem que os dias de supertendência, dentro daquela ideia, né, catalogada pelo Brooks, de Trend from the Open, né, que é o mercado em tendência desde a abertura, são 3 a 4 dias do mês. Então você não pode trabalhar a maior parte dos dias dessa maneira, né? Você tem que trabalhar a maior parte dos dias, né? Opa, pode ser uma lateralidade. Opa, hoje, por exemplo, eu deixei de realizar lucro ali no primeiro alvo, tentei estender um pouco mais a minha movimentação, já tinha feito duas parciais, tive que devolver parte do valor. Ainda bem que eu tinha feito duas parciais, né? Senão eu teria que devolver praticamente todo o valor, tá? É... E isso vai acontecer, isso vai continuar acontecendo. Então a gente tem que ir criando ferramentas, né, desenvolvendo ferramentas que nos deixem um pouco mais confortáveis e que, claro, né, você consiga fechar o dia de maneira positiva. Então, assim, limite de perda diário, né, essencial, isso daqui é inegociável, tá, pessoal? Isso daqui é inegociável, é a única coisa dentro do day trade que é inegociável é isso daqui. Se você consegue fazer isso daqui se tornar inegociável, que se você já é médio, né, dentro de uma leitura, né, você já consegue fechar mês positivo, tá? É... Agora, né, se você deixa isso daqui em aberto, por mais que você seja o cara mais excelente do planeta, você vai estar fadado, né, a tomar uma perda muito maior do que aquilo que você ganha, tá? Você vai aumentar o grau de assertividade, vai. Mas na hora que você perder, você vai devolver muito mais do que aquilo que você está ganhando na média. E aí não compensa, tá? Então a ideia é que você tenha um limite, né, de perda diária. E se você está no ganha, perde, tenha, né, limite de ganho. Estabeleça um limite de ganho, quantos pontos que você vai buscar por dia, qual o valor que você vai buscar por dia. E quando chegar nesse valor, você tenha disciplina suficiente para que você pare e vá estudar, né? Se você está no ganha-perde, você tem muito o que estudar, tá? Todos nós temos muito o que estudar. Eu, quando eu faço essa revisão para vocês, eu estudo duas vezes, né? Eu estudo para mim e depois eu tenho que estudar para explicar para vocês. E claro, né, que a gente vai ganhando cada vez mais tempo de tela, né? E isso depois de vários anos fazendo a mesma coisa, tá? Então, às vezes, não creia, né? Porque às vezes você viu outra pessoa falando, ah, porque se você fizer meu treinamento, daqui 1, 2 meses você vai estar operando bem. Se você tiver disciplina e coerência, né, para seguir um plano de trade, um limite de perda diária, um limite de ganho, aí, né, é provável. Só que você vai ter que estar enquadrado dentro disso. Sem limite, sem limite de ganho, sem limite de perda, se você ainda nem aprendeu a ganhar, ainda nem aprendeu a perder, não vai dar certo, tá? Então, o vídeo de hoje, pessoal, é mais dentro dessa ideia aqui de dar um puxão de orelha para trazer vocês para a realidade, porque sem isso daqui, né, sem disciplina, tá? Para que você siga isso daqui, ó, um limite, né, diário de ganho, um limite diário de perdas, sem disciplina para isso daqui, né, dentro do mercado financeiro você não vai dar certo, tá? Isso daqui é inegociável. É a única coisa que você nunca. Pô, limite de ganho, Luciano, eu posso aumentar um pouco? Claro que pode, né? Mas, por exemplo, limite de perda? Não tem negociação, tá? Limite de perda, não há negociação. Por quê? Porque às vezes naquele dia você não pode não estar muito bem. Porque você pode ter saído do sério, porque naquele dia você não amanheceu legal, você não dormiu bem. E porque naquele dia você escolheu o trade errado, simplesmente assim, né? Você mantém o seu limite de perda diária. Você vai continuar ganhando. No dia seguinte vai ter mais operações, novas probabilidades. Todo trade, novo trade, nova probabilidade. Só que você tem que estar emocionalmente preparado para isso, tá? Então, único ponto, sem negociação, né? Tem vídeos antigos, mas faz tempo que eu não falo sobre isso. Mas o único ponto que não há negociação, limite de perda diário, tá? O limite de perda diário, ele é inegociável. Não há negociação quanto a isso daqui, certo? Então, limite de ganho é importante também para que você fortaleça ali o músculo da disciplina por um tempo, né? Afinal de contas, você está aprendendo a ganhar. E aí, com o tempo, né, você aumenta. Pô, Luciano, meu limite de ganho ali está em R$ 200, em um dos amigos, né? Ele busca R$ 200 por dia e o limite dele é de R$ 200. Ele acabou me perguntando quando que ele deve aumentar, né, esse limite. Eu penso entre 1, 2 meses, cara. Você pega e aumenta esse limite para quanto? Para 250, 270, para 300. Não é uma dobra, tá? É um negócio que você vai fazendo aos poucos.
ele nem vai aumentar o número tanto de contratos, ele só está tentando ainda aumentar, né, aquele valor que ele está buscando. E se ele aumenta um contrato, né, esse valor de 200 ele vai já muito é, muito próximo, né, ali de uns 250, 270 com a mesma quantidade de pontos que ele vem fazendo, tá? Então, pensem e deem uma refletida nisso daqui. Às vezes, né, um, dois, três trades por dia, que é o que o Brooks fala, ele fala que no máximo você vai encontrar cinco bons trades no gráfico de 5 minutos. Se você vai encontrar no máximo 5 bons trades, talvez se você for seletivo, você vai ver de um a 3. E às vezes um a 3 é o suficiente. E aí ele fala que você tem que trabalhar para que sua mão aumente. E se você sabe fazer 500 pontos com um contrato, né, você tem R$ 100. 500 pontos com 10 contratos, você tem R$ 1.000. Tá? Então a ideia é que você trabalhe para aumentar a mão com o mérito de disciplina. Né? Claro que se você for operar com 10 contratos e você não tiver limite de perda diária, o seu capital vai para o zero bem rápido. Tá? Então cuidado com isso daqui. Cuidado com o aumento de mão se você ainda não tem disciplina suficiente para isso. Foca primeiro na disciplina, depois a gente vai para as outras coisas. Beleza? Então, é um puxão de orelha, mas é um puxão de orelha, né, para que vocês também mantenham os pés no chão, né, porque a ideia é que você consiga crescer dentro disso daqui, não que você, né, enfie os pés pelas mãos ali e ache que isso daqui, por exemplo, é um jogo, né, onde você vai sempre, né, tentar ganhar. Né? Então não dá, tá? Então entenda isso. Principalmente quando você tiver menos tempo de tela. Quanto menos tempo de tela você tem, maior, né, vai ter que ser esse seu músculo da disciplina aqui, beleza? Mas isso daqui é algo que todo trader tem que ter, porque isso daqui é gerenciamento de risco. É a mesma coisa que você pensar numa instituição. Ela não vai arriscar mais do que ela pode perder. Você também não pode arriscar mais do que você pode perder, porque você lida com esse capital, beleza? Então a gente precisa desse capital aqui, tranquilo? Dia de hoje, né, pessoal, aqui no gráfico diário, a gente tem, né, essa movimentação aqui ainda, né, conforme a gente havia falado, região de alvos, né, o mercado chega nessa região de alvos, tem região de troca de polaridade, tem várias razões aqui para que essa região seja uma boa região de troca de contratos, né, de vendido para comprados. O que a gente conversou? Né, que a gente aqui está numa H2. Quando a gente vende micro canal, né, a gente até pode usar um exemplo de hoje, porque hoje o mercado fez isso. Quando o mercado vem desse tipo de série de barras, né, que acaba sendo o modo sempre vendido, H1 no geral não é um bom trade. H2 também no geral não é um bom trade. Essa movimentação ainda é mais provável que ela mantenha essa lateralidade, ainda haja uma perda de mínima. Né? Pode ser um ganho de máxima na própria barra? Pode, mas é mais provável que assim, dentro, né, daquilo que mais se repete, essa movimentação aqui ainda é mais provável que ela venha, por exemplo, a perder essa mínima, para que depois, né, o mercado consiga ganhar uma nova máxima e haja um repique de alta um pouco melhor, tá? Então, a gente ainda está dentro daquela ideia de lateralidade, beleza? Então, dentro daqui do diário, importante saber que você está apenas em uma H2 contra um micro canal. Ainda não é a melhor das probabilidades. Aqui nos 60 minutos, o que a gente havia conversado, né, no vídeo de final de semana é que tivemos um gap de média, certo? E hoje também, né, que foi também alguns pontos que a gente conversou do dia de hoje. Tivemos o gap de média no M60, né? Fazia tempo que a gente não tinha, a gente tinha super tendência. Tivemos aqui o gap de média, conforme a gente falou, ele inicia a possibilidade de lateralidade ou reversão. Ah, Luciano, isso daqui é a MTR? Talvez, né? Talvez isso daqui seja o fundo mais alto que a gente esteja vendo, mas talvez não, principalmente por conta lá do gráfico diário, né? Que a gente acabou de pontuar que o mercado pode vir abaixo dessa mínima. Por quê? Porque para ter uma H3 ele precisa perder mínimo, tá? Então, para que haja uma H3 ele precisa ter perda de mínimo. Então, talvez essa movimentação aqui, né, não nos leve à ideia de boa continuidade, tá? Então, gap de média, né, conforme a gente já começou, ele não é um setup imediato, às vezes ele deriva de uma estrutura de venda, né, que você já conhece. Muitas vezes acaba sendo uma wedge, né, uma movimentação de uma, duas, três puxadas. Né? Muitas vezes, né, outra possibilidade de wedge, muitas vezes o wedge com topo duplo, né, e o mercado ainda poderia vir aqui. Então eu tenho, né, lá no diário a ideia de que eu estou no H2. Ele retornou a MM9. Quando ele retorna a MM9, né, dentro daquela ideia de impulso e canal, né, é uma das possibilidades de trade que a gente tenta aproveitar. Né? E, inclusive a gente falou de uma hoje, porém não teve essa oportunidade.
Mas é uma das possibilidades de trade, por quê? Porque a gente vem, né, de um ciclo forte. Então, quando o mercado vem para essa ideia de impulso, né, mesmo que esteja nessa região importante aqui de troca de polaridade, né, nessa região de possibilidade de troca de contratos, ainda assim é mais comum a gente ter lateralidade por aqui, tá? Então, se tem a possibilidade de eu ter lateralidade, eu estou tentando analisar a ideia de rompimento. A primeira tentativa de rompimento, né, pessoal, no dia de hoje, foi com a barra 1 do dia. Ela tenta romper essa máxima prévia. Não teve a barra em si, né, acaba nem sendo uma barra de rompimento. Depois, né, na parte da tarde, a gente teve essa outra tentativa de rompimento. Então eu tenho uma excelente barra de alta, ela fecha numa região de várias maneiras, né, de três puxadas, né, tanto dessa quanto, né, quanto esse topo com aqui, esse com esse com esse, ou esse com esse com esse. Então era uma região de nested wedge. Além de tentar romper as wedges, ela também tem a obrigação de romper, pelo menos, né, o topo duplo, né, que é o que ficou dessa região. Assim como essa região, essa barra de baixa, né, essas duas barras de baixa que tiveram, elas têm a obrigação de romper essa movimentação de fundo. Para quê? Para que haja continuidade, para que você possa, né, projetar um pivô e ter alvos, né, para essa movimentação. Então, aqui, né, as características de rompimento, né, elas não estão sendo realizadas. Dentro daquele estudo que a gente viu no final de semana, está nos faltando aqui a ideia de continuidade. Tá? Então, se nos falta a ideia de continuidade, eu não posso, né, tá comprando alto nesse rompimento. Tá? Então, sempre que eu estou numa região de rompimento, a primeira coisa que eu não posso fazer é comprar alto, certo? Por quê? Porque 80% dos rompimentos falham. Né? E aí ele faz uma nova máxima e gera um recuo, certo? Aqui, né, ainda aqui, né, dentro dos 60 minutos, ficou outro gap aberto. O que a gente colocou hoje? Que esse gap aberto aqui era uma possibilidade de magneto. Aqui agora você tem essa outra região, né, de gap aberto, aqui nos 60 minutos. Só que essa está bem próxima, né? Então essa aqui é uma região, né, de magneto. Só que como a gente conversou, né, lá no diário está saindo da MM9, vem de um ciclo extremo, então essa movimentação ainda pode ter algum tipo de correção mais profunda. Ah, Luciano, tem várias maneiras de eu ligar o edge. Tem. Essa última aqui, né, ela deixa a inflexão um pouco mais perto, tá? Por quê? Porque se eu uso essa wedge aqui, ó, o meu ponto de inflexão, tá? Para aqui nesse ponto. Se eu uso essa wedge, deixa eu só trocar a cor aqui, pessoal. Se eu uso essa possibilidade de wedge, a minha inflexão também está aqui nesse ponto, tá? E se eu usar essa wedge aqui, Luciano? Minha inflexão também está aqui nesse ponto. Então, para que eu tenha a perna 2 de baixa, né, o mercado precisa obrigatoriamente vir abaixo dessa mínima. Então, se ele vier abaixo dessa mínima corrigir, né, aí eu tenho a premissa, né, de que eu tenho pelo menos mais uma movimentação de queda. Por enquanto eu tenho uma premissa? Não, porque eu nem rompimento eu tenho. Mesmo, né, pessoal, se a gente pegar o rompimento dessa máxima aqui, ó, eu não tenho como chamar essa movimentação de rompimento. Tá? Por quê? Porque eu não tenho a ideia de continuidade. A barra seguinte volta para cá, para dentro dessa daqui. Piorou. Tá? Então, a gente ainda não tem característica, né, de rompimento para essa movimentação. Tá? Característica de rompimento e continuidade. Certo? Então, se eu tenho uma possibilidade, uma potencial edge, né, que foi aqui nessa região, né, que a gente pode pontuar ali aquilo que a gente estava conversando, né, que um dos amigos me trouxe, ele observou a wedge, né? Ele observou a wedge, tá? Então, ele observou essa movimentação, ele não conseguiu participar dessa movimentação até aqui. Ele foi tentar participar dessa movimentação aqui, né? Depois da wedge, tá? Já a gente conversa melhor, né, sobre essa ideia. Mas hoje, pessoal, por exemplo, no 15 minutos, a gente tem uma boa barra, né, de baixa, né, é uma outside, né, que ela abre fora, ela é aquela ideia daquela barra que aprisiona, né, comprados que entraram alto nessa movimentação aqui, ó, tá? Então, quem entrou alto na barra 1 acreditando que ia ser rompimento e continuidade, né, ou que comprou, por exemplo, o fechamento do gap, acabou ficando frustrado, né, com o próprio fechamento da barra 1 do M15. Então, eu tenho uma boa barra de baixa, não foi uma excelente barra, né, a gente até conversou que ela não era igual a essa daqui. Apesar dela ter uma característica similar, né, porque ela é uma outside também, essa outside aqui ela fecha na sua máxima. Essa daqui ela tem um certo pavio, ou seja, os vendidos pararam de vender no final dessa barra. Tá? Então, ela tem uma diferença da barra anterior. Então, essa barra, né, ainda assim, ela é uma frustração muito grande para quem estava comprando, por exemplo, uma tentativa de rompimento, antecipando o rompimento. Tá? E aí, né, aqui eu acho que já é válido a gente olhar lá no M15,
Só mais esse ponto, né? Aqui, como era um rompimento de mais de 40 barras nos 5 minutos, a gente precisava ver o rompimento aqui nessa região. Aqui a gente conversou sobre no vídeo de final de semana sobre as características, né? E também durante o dia. Essa movimentação aqui, ela não deixa a característica de rompimento e continuidade, tá? Quando ela tem, né, um terceiro fechamento positivo, ela deixa ainda mais, né, de ter aquela característica de possibilidade de retorno. Mas era um bom impulso de baixa, e aí aqui o preço estava trabalhando na região de 50%. No geral, pessoal, maioria das vezes, o que que a gente trabalha? A gente trabalha que quando a gente tem um ciclo forte, a gente vai ter pelo menos uma segunda perna, tá? Então a gente trabalha dessa maneira. Por quê? Porque dessa maneira dá mais certo do que dá errado, tá? Então aqui você teve uma puxada de baixa, aqui você teve uma segunda puxada. O que é mais comum? O mercado ter pelo menos três puxadas, principalmente quando ele vem de impulso, né? E aí dentro da ideia de canal, tá? Mas hoje ele acabou rompendo para cima. Vou colocar aqui nos 5 minutos, né? Aqui, né, dentro dos 5 minutos, pessoal, meu trade da parte da manhã, né, acabou sendo esse aqui, ó. A gente teve duas excelentes barras de venda, né? Duas excelentes barras de baixa, fechando aqui bem próximo do sua mínima. Então eu posso chamar isso daqui de impulso de baixa, dentro daquele estudo que a gente conversou, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda nesse vídeo, acho que do final de semana. A gente vai continuar falando sobre rompimento. Aqui eu tive um retorno para a região de POC, né? Onde que eu vendi? Eu vendi aqui, pessoal, tá? Eu vendi em cima da região da POC. Esperando o quê? Esperando que esse impulso de baixa me desse pelo menos uma segunda perna de baixa. Outro ponto, né, que havia ficado é que eu tinha, né, esse gap aberto aqui, ó. Esse gap ele veio descendo, 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 descendo. Então, quando ele fechou esse gap aqui, foi minha parcial. Tá? Então, eu fiz uma venda aqui, fiz uma parcial aqui. Onde estava a minha segunda parcial? Minha segunda parcial estava aqui numa nova mínima. Por quê? Porque quando eu tenho um bom impulso, né, inicial, eu espero que esse impulso tenha pelo menos uma segunda perna. E aqui eu tinha VWAP do dia anterior, tá? Depois disso daqui, né, aí uma das possibilidades de saída seria, né, o segundo alvo, porque ele já tinha dado alvo desse pivô, certo? Aqui ele já tinha dado o primeiro alvo. Conversamos que a MM200 nesses primeiros toques muitas vezes gera repique de alta. Hoje gerou a reversão, né? Não gerou um repique, gerou uma reversão, tá? E aí o mercado apresentou essa lateralidade. Durante essa lateralidade que eu havia conversado, né, que mais vezes do que menos vezes a gente espera que essa movimentação retome essa tentativa. E aí você poderia, né, ter uma possibilidade de três puxadas intraday. Tá? Não foi o que tivemos no dia de hoje. E aí, né, havia deixado também conversado que se, né, o mercado rompesse essa região, né, acionaria meu stop, porque eu já tinha feito duas parciais, então meu ponto de entrada estava bem alto. Aqui, né, quando eu tomei esse stop, né, eu já tinha voltado, então aqui deu a oportunidade de a gente trabalhar as características daquilo que a gente estava estudando no final de semana, né? Eu tenho uma tentativa de rompimento, pessoal, aqui, ó. Sempre que eu tenho um topo prévio, eu tenho uma tentativa de rompimento. Tem o mercado tentando romper. Aqui eu tenho uma barra de rompimento, aqui eu tenho uma péssima barra de continuidade, mas eu tenho uma retomada imediata. E aí a gente conversou sobre esse tipo de retomada, de até duas barras, né? Então, o mercado, né, ter essa possibilidade. Ah, Luciano, beleza, mas aqui ainda era esse outro topo duplo. Concordo plenamente com você. Inclusive, era também uma wedge. Eu também deixei marcado a possibilidade de wedge. Por quê? Porque a ideia era que esse mercado encontrasse razões para descer, tá? Por exemplo, topo duplo, né? Esse topo duplo aqui. Qual que é o problema dessa movimentação, Luciano? Depois disso daqui, pessoal, o mercado não retomou nenhuma mínima. Vocês estão vendo? Ó? Você tem uma movimentação pequena de três puxadas aqui, ó, tá? Eu tenho uma possibilidade de wedge. O que que a gente falou que a gente procura, né, em lateralidade? Wedges, topos duplos. Depois eu tenho um topo duplo exato aqui. Esse topo duplo exato ele retoma a máxima. Ele não perde mínima, tá? Não conseguiu renovar mínima. Então, se ele não renova mínima, o que que ele pode tentar fazer? Ele pode tentar renovar a máxima. E aí ele acaba, né, deixando depois uma outra barra de continuidade, certo? Dentro dessa movimentação. Então, como eu havia estopado, eu acabei comprando aqui pensando na projeção desse alvo aqui e, né, na máxima, né, do dia até então. Ainda tinha um bom espaço aqui, ó. Mesmo que eu focasse só na máxima, né, que foi meu alvo, ainda tinha, né, um bom espaço, né, para tentar participar dessa movimentação como um rompimento. Outro ponto, né, é que eu tinha a lateralidade e a projeção de lateralidade. No geral, né, a gente trabalha o segundo alvo já, a gente nem pega o primeiro, a gente vai ter se a lateralidade, né, a projeção do Brooks é o segundo, e aqui tinha um terceiro, que estava bem, bem próximo ali também da região de topo duplo. O mercado foi bem além disso daqui. E aí o que, que eu queria pontuar, né, pessoal? Esses foram meus dois trades do dia.
O que que foi a questão, né, que eu tava falando lá que um dos amigos, né, ele viu o rompimento, mas ele falou que não pôde participar, tava esperando, né, que quando rompesse para participar, mas na hora ele não tava. E aí ele viu esse rompimento e olha isso daqui, ó. Eu tenho modo rompimento, tenho microcanal, aqui eu tenho L1. Vejam aquilo que a gente conversou sobre o gráfico diário. Eu tenho uma L1. Essa L1, né, retomou a venda? Não. Beleza. Eu tenho uma L2. Essa L2, né, ela retomou a venda? Não. Aí o mercado renova a máxima, depois ele perde mínima. Eu tenho uma L3. A L3 gerou um melhor impulso de baixa, tá? Convenhamos aqui que na L3, né, o mercado apresentou uma movimentação de correção maior, uma correção de mais de 10 barras, tá? Então, quando a gente tem essa ideia de L3, né, e aqui, por inflexão, né, também era, né, claro, a sua possibilidade de L3, tá? Se a gente coloca num tempo gráfico, né, maior, a gente acaba vendo aqui uma L1, aqui a gente acaba vendo uma L2 e aqui a gente acaba vendo uma L3, tá? Então, a ideia é basicamente a mesma. Então, é, o que que o amigo foi tentar fazer? Ele foi tentar entrar na primeira correção depois de tudo isso daqui. Depois de já ter visto a wedge, depois de já ter visto o topo duplo, depois de já ter visto os alvos. E aí ele acabou tentando comprar aqui, ó, uma H1. Né? Não tinha gatilho, mas ele estava tentando entrar para ver se ocorria um teste do topo ou a região da POC, né, que foi o que ele havia me passado. Só que ele chegou tarde, né, nessa movimentação. Né? Convenhamos, essa é a movimentação de rompimento. Aqui já não é mais rompimento. Outro ponto, né? Uma, duas, três, né? Barras. Aqui eu tenho uma pequena retomada. Então aqui, na verdade, era H1. Ele tinha me passado que tinha entrado na H1, então acho que ele entrou aqui, tá? Na verdade, ele acabou entrando aqui. Né? Ele estava ainda pensando nessa movimentação como uma correção para uma entrada imediata de H1. E aí o mercado fez H1, o mercado fez H2, né? Perdeu mínima, retomou máxima, o mercado fez H3, o mercado perdeu mínima, retomou máxima, o mercado fez H4. Tá? Aqui o mercado veio praticamente no ponto de entrada dele, né? E aí o mercado vai e faz uma H5 e o mercado não está retomando. Aqui ele teve algumas ainda oportunidades, ó, de sair no break-even ou com bem pouco lucro, tá? Mas o que que é importante disso daqui? É entender, pessoal, que aqui era um ciclo extremo que você podia, né, estar participando lá, dentro daquilo que a gente conversou, você podia jogar até para o M1, né, para ver se você conseguia, por exemplo, filtrar algum tipo de entrada. Não, deixa eu só marcar aqui, ó. Só para a gente usar como exemplo aquela ideia do estudo, né? Só para ver, né, se teve alguma correção. Eu nem sei, tá, pessoal? Se teve, que eu acabei não olhando essa movimentação aqui por estar em frame menor também. Mas depois disso daqui, né, você tem, né, uma movimentação de três puxadas por inflexão, né, aquela movimentação bem clássica, e você poderia ter uma correção um pouco mais ampla, tá? Por quê? Porque essa movimentação ela não é só do 5, né? Se a gente olhar no 15, ela tem até um número de barras um pouco mais tranquilo, né, entre um topo e outro, tá? Então ela era mais relevante aqui. Então a gente poderia ter uma correção de 10 barras, duas pernas. E até o presente momento o mercado fez essa correção de 10 barras, duas pernas, tá? Então aqui, né, nos 5 minutos, deixa eu só colocar aqui aquela movimentação lá no 1 minuto. Aqui é o rompimento, né? Você só teve retorno na 9 aqui, ó, tá? Aqui você teve uma outra oportunidade de entrar, tá? Então não teve boas oportunidades. Quando o ciclo é muito extremo, ele não vai tocar nem a 9, né? Aqui acaba sendo já microcanal. Aqui acaba sendo aquela ideia de fractal. Ó, aqui você tem um microcanal, você tem ali um. Aqui você tem outro microcanal, aqui eu tenho outro L1, aqui eu tenho outro microcanal, aqui eu tenho L1, né? Aqui eu tive uma L2, foi ainda retomada, né? Volta como microcanal, volta a ter L1, tá? Volta a ser microcanal, tem 4 barras sem correção, volta a ser L1, né? Tem de novo outro microcanal, até aqui volta a ser L1, tá? Então, dentro de um ciclo extremo, né, às vezes, até mesmo aqui, a gente não vai ter bons retornos, por exemplo, a 9, pelo menos por um tempo. Tá? Olha quantas barras o mercado subiu. Por quê? Porque era o modo rompimento de uma lateralidade. Lateralidade pode ser uma acumulação ou pode ser uma distribuição, tanto no meio da movimentação, e ela se prolongou aqui, né? Que ela durou por 20 barras, né? Ela vai para aquela característica do Brooks, né? Porque ele fala que quando a lateralidade é menor, você tem uma probabilidade de rompimento maior. Por exemplo, se essa lateralidade tivesse encerrado aqui, a probabilidade de romper para baixo ela era mais alta. Depois de 20 barras, né, de lateralidade, ele fala que a probabilidade do rompimento ela vai para 50-50, tá? Por quê? Porque ela se distanciou da pressão anterior. Então, eu tenho uma boa pressão, tem uma região de 50%, né, se eu pegar dessa perna aqui,
E depois disso, né, a gente tem, né, essa possibilidade, né, de rompimento de igual, né, percentual para ambos os lados. Tá? Então, pensamentos para amanhã, né, pessoal? Conforme falei, né, no gráfico diário, né, a gente tem o teste da média móvel de 9, né, aqui. A gente não tem, ainda falta algum tempo ainda para alguns minutos para o mercado fechar, mas, por exemplo, um doji chegando a 9 não é um sinal de força, né, não é um sinônimo de força. 60 minutos, Luciano. Opa, 60 minutos. Está começando a ficar mais interessante. Por quê? Porque ele está conseguindo melhorar o alinhamento preço-média, né? Falta só a MM50 aqui ganhar um, um bom distanciamento entre essas médias aí, para que a gente possa chamar isso daqui, né, até mesmo de tendência nesse tempo gráfico. Só que, né, eu estou tentando romper a máxima dessa movimentação, né, que era a máxima da minha lateralidade completa. Já tenho mais de 20 barras, eu posso romper para cima? Posso. Só que aí eu tenho que lembrar que lá no diário eu estou em H2. Né? A gente está contra microcanal. Conforme a gente viu lá, né, em tempos menores, as melhores movimentações elas acabam sendo depois, né, quando o mercado chega numa possibilidade, às vezes, ali de uma L3. Aqui no 15 minutos, ó, você tem microcanal, você tem L1, né, você tem aqui L2, depois aqui você tem uma L3. Tá? Então aqui já está em L3, né, ele gerou uma possibilidade de L3. Toda L3, né, pessoal, é uma movimentação de wedge. Tá? Mesmo que a gente não consiga ligar essas linhas, né, a ideia, né, a probabilidade daquilo que você trabalha é a mesma de uma wedge. Tá? Então, sempre que você tem um microcanal, né, às vezes não é interessante você estar vendendo, por exemplo, a primeira correção. Tá? Então, aqui nos 5 minutos, né, o que a gente consegue tirar de observação aqui para o fechamento do dia, né, já que a gente está bem próximo de um fechamento. Eu tenho uma, né, tenho duas, tenho três puxadas. Opa, Luciano, tem uma wedge. O que mais que você consegue tirar de informação? Opa, Luciano, eu tenho aqui um topo duplo. Né? Opa, legal. Tem duas informações aqui que são relevantes para o dia de amanhã. O Eds, pessoal, quando ele fecha, por exemplo, em o Eds, 75% das vezes ele vai abrir, né, gerando uma movimentação, tá, de baixa. 75% das vezes. Opa, Luciano, se ele renova a inflexão, eu tenho perna 1, tenho perna 2, tem duas possibilidades de movimentação de queda. Aqui, né, eu posso deixar ligado essa possibilidade de wedge, tá? Se essa possibilidade de wedge, né, chega nessa região de troca de polaridade, né, de acúmulo que ficou de vários topos aqui nessa região, ela pode ser uma wedge interessante para os comprados, né? Já tem um reforço, ela tem a região de troca de polaridade e tem a região de wedge, tá? Então, dentro, né, daquilo que o mercado pode fechar, se o mercado fecha num topo duplo geralmente é uma figura, né, de venda. Opa, Luciano, rompeu, legal, rompeu, você tem a projeção, né, dessa movimentação aqui para você trabalhar, né, para cima, tá? Numa movimentação de alta. Então a gente trabalha com aquilo que o mercado nos der. Ele deixa a possibilidade e aí a gente tenta construir possibilidade a partir do fechamento do dia, tá? Beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, né, pessoal? Falei um pouco aí sobre o gerenciamento de risco. Sei que às vezes não é para todo mundo, porque tem uma galera ali que já opera dentro disso, né, que já opera há mais anos e sabe que tem que seguir isso daí, né, como uma lei absoluta, né, porque é uma das poucas coisas que nem a gente falou, uma das poucas coisas que a gente não pode negociar, tá, dentro do mercado. E pro vídeo de hoje era isso, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Se ficou alguma dúvida, manda pergunta aí. Valeu, um forte abraço aí e até amanhã.